de Hebreus, capítulo 11. Hebreus capítulo 11, versículo 8. Ao versículo 12. Hebreus, capítulo 11, do versículo 8 ao 12. Vamos orar primeiro. Nós te louvamos, Jesus, pela tua graça, pelo teu amor e a tua misericórdia. Queremos pedir ao Senhor, Pai, graça para que nós possamos aprender com o Senhor. Nós queremos graça para que possamos ouvir a tua mensagem, Pai, e sairmos deste lugar transformados pelo teu amor. Obrigado pela tua palavra, obrigado, meu Deus, pela clareza, obrigado pela compreensão e que a tua palavra possa entrar nos nossos ouvidos, possa cair no nosso coração, em nosso coração gerar uma árvore e essa árvore gerar frutos que prevaleçam em nome de Jesus. Amém. Hebreus capítulo 11, versículo 8 ao versículo 12, a palavra do Senhor diz assim: Pela fé, Abraão, quando foi chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que deveria receber como herança e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o construtor. Pela fé também, a própria Sara, apesar de não ter filhos e já ser idosa, recebeu poder para ser mãe e considerou fiel aquele que havia feito a promessa. Por isso também, de um só homem, praticamente morto, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está sobre a praia no mar. Amém? Nós estamos iniciando outra série de mensagens hoje e essa série se chama Avante. E o Senhor colocou isso no meu coração até o final do ano para que nós possamos refletir algumas coisas que nós devemos recolocar, algumas coisas que nós devemos aprender ou algumas coisas que nós devemos abandonar para que nós possamos de fato avançar como Ele quer que nós avancemos. E o tema do sermão de hoje é: a desobediência nos paralisa, mas a obediência nos faz avançar. A desobediência nos paralisa, mas a obediência nos faz avançar. Preste muita atenção. O plano de Deus sempre foi ter um relacionamento com o homem. Não é que Deus era incompleto, não é que Deus precisava de algo, porque Deus sempre foi tudo. Portanto, em Deus não havia solidão. Mas o que Deus queria? Deus queria alguém semelhante a Ele para tomar conta ou para dominar um novo local que Ele estava criando. E esse local era a terra. A palavra de Deus diz: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança, para que ele domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre os animais da selva ou silvestres. Então, o plano de Deus era um homem para fazer aqui na terra como ele já fazia no céu. E aí, para isso, Deus cria Adão. E o nome Adão, no seu original, significa humanidade. Então, o nome Adão é o nome de um homem, mas o significado deste nome Adão é humanidade.
E a princípio esse Adão, ele era sem manchas. A princípio esse Adão que foi criado, ele era sem pecados, com todos os seus sentidos funcionando na íntegra. Então, por exemplo, Abraão não tinha dores na coluna, como nós que passamos os 30 temos. Abraão não tinha problema de calvície, como alguns irmãos têm por aí. Abraão não tinha problema na sua saúde. Abraão não tinha problema de dores quando levantava pela manhã. Por quê? Porque ele era íntegro. Abraão não tinha problema em suas emoções. Por quê? Porque ele era íntegro. Abraão não variava as emoções. Um dia estava bem, outro dia estava mal. Abraão não tinha problema financeiro. Por quê? Adão era íntegro. Deus o criou íntegro, na sua totalidade. Tudo que Deus poderia colocar em um homem, Deus colocou sobre Adão. E aí Deus deu a Adão algumas missões para ele fazer. A primeira, dominar sobre a terra. A outra, multiplicar através da geração de filhos. A outra, ser cabeça sobre a sua mulher. E a última missão que Deus deu a Adão era ter relacionamento para com Deus. Tanto é que a Bíblia diz que na viração do dia, o próprio Deus vinha para conversar com Adão. Chegava às 6 horas da tarde, que é a viração do dia judaico até o dia de hoje, não é meia-noite, né? Não é 6 horas da manhã, é 6 horas da tarde. Deus vinha pessoalmente para conversar com Adão, para que Adão tivesse relacionamento para com ele. Mas Adão tinha uma única proibição. Ele poderia fazer o que fosse. Ele poderia desfrutar dos animais, desfrutar das árvores, desfrutar dos rios, desfrutar da sua mulher. Mas Adão não poderia fazer uma coisa. Qual coisa? Comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. O que Deus queria era que Adão tomasse conta de tudo. Não é que Deus queria que Adão fosse um crianção, que não soubesse das coisas, mas o próprio Deus iria ensinando para Adão, pouco a pouco, aquilo que deveria ser feito. Esse era o objetivo de Deus. Por exemplo, Deus coloca ao lado da árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore da vida, que se Adão comesse, ele poderia ter a vida eterna, porque ele estava comendo da árvore da vida, e essa vida eterna em paz, em longevidade. Todos os seus descendentes nasceriam nesse mesmo ambiente, um ambiente de paz, um ambiente que primeiro você colhe e depois, primeiro você come e depois você planta. Um ambiente onde nós teríamos completude em nossas famílias. Um ambiente onde nós seríamos inteiros em nossas famílias. Porém, Adão resolveu anular tudo aquilo que Deus deixou para com ele e resolveu comer e fazer a única coisa que ele não deveria fazer. Ele tinha uma ordem, e essa ordem foi desobedecida. Qual? Não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal. Porém, Adão permitiu que Eva pegasse do fruto, comesse do fruto e desse para que ele comesse também. E aí os dois caíram daquilo que era perfeito. Qual que era o problema? Eles caíram porque a serpente disse para eles que eles, se comessem desse fruto, se tornariam parecidos com Deus. Qual que era o problema, irmão? Que Adão e Eva já eram parecidos com Deus. Eles já eram a imagem e semelhança de Deus. E qual é a proposta da serpente? Se você comer, você vai se tornar como Deus. Mas eles já eram parecidos como Deus. E talvez essa seja a definição de desobediência. Qual é a definição de desobediência? Fazer a minha vontade acima de qualquer outra coisa. A definição de desobediência pode ser essa: fazer a minha vontade acima de qualquer outra coisa. Quando desobedecemos, estamos dando um recado. É que não importa o que Deus quer, mas sim o que eu quero. Aumente um pouquinho meu retorno, por favor. Não importa o que Deus quer que eu faça, e sim aquilo que eu quero fazer. Quando nós desobedecemos a Deus, o recado que passamos é esse: Deus, não importa a sua vontade, importa a minha vontade. Mas preste muita atenção nisso. Quem é o principal ser que quer que nós desobedecemos a Deus? O nosso inimigo, o acusador, Satanás, Satã, Diabolos, o inimigo do homem. Ele quer que nós desobedeçamos. Mas qual que é a questão? Preste muita atenção no que eu vou te dizer, irmão. O diabo não quer que você faça a vontade dele.
O diabo não quer que você faça a vontade dele. Então o que ele quer? Ele quer que você faça a sua própria vontade. Porque se você fizer a sua própria vontade, automaticamente você já estará fazendo a vontade de Satanás. Então o diabo não está com tridente aparecendo para você de madrugada dizendo, faça minha vontade. O que o diabo faz é trabalhar na sua concupiscência. O que o diabo faz é trabalhar nos seus desejos. Paulo fala isso. Paulo fala, cada um é testado segundo a sua própria concupiscência. Então, o diabo, que é o acusador, o garçom da churrascaria, ele nunca vai chegar em você te tentando naquilo que você não vai cair, irmão. É o que eu sempre digo quando eu falo com homens, é que o homem tem algumas fraquezas. E na minha concepção, são 3. Poder, mulher e dinheiro. O homem vai ter uma dessas 3 fraquezas, ou 2 delas, ou 3 delas, ou as 3. Poder, mulher e dinheiro. O que o diabo faz? Identifica a fraqueza desse homem e passa com o cardápio. Se o problema dele é mulher, vai colocar no algoritmo do Instagram, faz passar a abençoada da irmã quando ele está passando, dizendo, hoje vai ser um dia de santidade. Aí a abençoada sai de casa na mesma hora que ele está saindo para passar na frente dele, para ao invés dele olhar para frente, ele se perder e quase bater o carro no meio do caminho. Se o problema do homem é dinheiro, o que Satanás vai fazer não é colocar na frente dele uma mulher, é colocar nele possibilidades de cair referente ao poder que ele tiver. Se o problema dele é dinheiro, o que Satanás vai fazer é, eu tenho oportunidades ilícitas para que você possa ganhar dinheiro. Então Satanás, ele não pode fazer nada por nós, mas ele vai nos induzir a fazer a nossa vontade, porque se fizermos a nossa vontade, automaticamente estaremos fazendo a vontade de Satanás e desobedecendo a Deus. Portanto, irmão, a desobediência fez com que Adão paralisasse. Adão desobedece e Adão paralisa. Ele teve 2 filhos, Caim e Abel. Caim e Abel. E aí, Caim mata Abel, porque ficou com pirraça, porque Deus não aceitou a sua oferta. E aí, depois que Caim mata Abel, Caim sai errante pela terra. Eles não perderam um filho, perderam 2, porque um morreu e o outro saiu errante pela terra. E aí a Bíblia diz que eles tiveram filhos e filhas, mas teve um dos filhos, que é Sete, que esse filho foi um filho que obedeceu a palavra do Senhor. Sete obedeceu a palavra do Senhor. Porém, Adão e Eva viveram apenas 3 capítulos da totalidade que Deus tinha para com eles. A história de Adão e Eva se tornou obsoleta, sem graça. E até hoje o nome dos 2 é usado como pejorativo. Como? Eu só tenho essas dores na hora da cólica por causa de Eva. Quando eu chegar no céu e Eva estiver por lá, eu juro que eu pego ela. Aqueles que não gostam muito de trabalho, né? E não gostam de acordar segunda-feira de manhã, ninguém gosta, né? Mas tem uns que gostam menos. Aí eles dizem, por causa de Adão, aquele miserável, eu tenho que acordar cedo para ir trabalhar. Se eu encontrar com esse cara... Por quê? Porque o nome dos 2 se tornou pejorativo, porque eles desobedeceram a Deus. O nome dos 2 se tornaram pejorativos, porque ao invés de obedecer a Deus e não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, eles desobedeceram a Deus, deixaram para trás tudo aquilo que Deus ofereceu para que pudessem fazer a sua vontade. O que nos ensina que a desobediência nos paralisa. A desobediência nos deixa parados no mesmo lugar. Porém, o plano de Deus não podia parar. O plano que Deus tinha não podia parar. Mas para essa humanidade caída, Deus faz algumas promessas. A primeira promessa que Deus faz para essa humanidade: eu vou salvar vocês. Como o homem agora estava debilitado, estava caído, não podia mais se relacionar para com Deus, Deus diz lá desde Gênesis, dizendo, eu vou salvar vocês, porque vocês não podem se salvar sozinhos. E a segunda promessa que Deus faz para o homem: vocês vão viver comigo na eternidade. Por causa do pecado do homem, o homem não poderia mais viver nessa terra com a possibilidade de alcançar os céus, porque estava corrupto, a plenitude do homem estava corrompida. Mas Deus diz, eu vou salvar vocês e eu vou fazer com que vocês morem comigo para sempre na eternidade. Mas para que Deus pudesse fazer isso, ele tinha que restartar o plano. E esse plano deveria ser restartado
através de um povo. Deus precisa restartar o plano. Qual que era o plano inicial? Adão. Adão caiu. Qual que era o outro plano que Deus colocou em ação? Eu preciso de um povo, eu vou salvar esse povo, e através desse povo eu vou salvar todos aqueles que vierem a mim. Mas para escolher um povo, Deus escolhe primeiro um homem. Um homem que vai colocar esse plano em prática. Um homem que vai fazer com que os planos de Deus voltem à tona. Mas o que Deus faz? Preste atenção, irmãos. Deus começa com esse homem o testando a partir do ponto que o outro homem havia caído. Lembra onde Adão caiu? Na desobediência. Deus começa a testar esse novo homem através da obediência. Olha só o que diz Gênesis capítulo 12, versículo 1. Gênesis capítulo 12, versículo 1. O Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu te mostrarei. Adão cai, Deus quer restituir o plano, começando por outro homem que é Abraão, mas ele começa por Abraão, chamando Abraão para a obediência. E a história de Abraão começa nesse ato de obediência. E aí o que Deus faz? Já coloca uma situação complexa sobre Abraão. Qual é a situação complexa? Para que você caminhe comigo, para que você obedeça a minha vontade, você precisa sair da sua casa, da sua parentela e ir para a terra que eu vou te mostrar. E por que Deus faz isso, irmão? Porque as pessoas que estavam perto de Abraão naquele momento eram pessoas que provavelmente fariam com que ele desobedecesse o Senhor. Deus não mandou Abraão sair da casa dos seus parentes à toa. Deus não mandou Abraão sair da casa dos seus parentes só por mero prazer. Por que Deus mandou Abraão sair da casa dos seus parentes? Para que Abraão não se corrompesse e não deixasse de cumprir a vontade de Deus. E eu te provo isso. Gênesis capítulo 11, versículo 31 diz assim: Tera tomou Abraão, seu filho, e Ló, filho de Harã, filho do seu filho, e Saraí, sua nora, mulher do seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir para a terra de Canaã. E eles foram até Harã, aonde ficaram. Se você prestou atenção, o pai de Abraão sai da terra de Ur dos Caldeus para ir para Canaã. Mas quando ele está indo para Canaã, curiosamente, ele para em Harã. E aí, em Harã, ele se torna próspero, porque pai de Abraão, Tera, era construtor de deuses, e nessa cidade ele tinha muitas vendas. Ele se tornou um homem muito próspero, e a prosperidade fez com que Tera ficasse parada em Harã, ao invés de ir para Canaã. Tera sai de um lugar para ir para outro lugar, mas ele para no meio do lugar. Olha só, o pensamento dele talvez foi: eu vou sair daqui, vou para Canaã. Mas quando ele para em Harã, ele se enriquece. Como que ele vai continuar caminhando para Canaã, sendo que em Harã ele ficou enriquecido? Eu estou saindo do ponto A ao ponto B, mas no meio do caminho eu achei um lugar que me trouxe prosperidade. Eu não vou sair daqui, porque aqui eu me tornei uma pessoa próspera. E ele não continuou a jornada. O que nos ensina a primeira coisa, o quê? Que a prosperidade é uma bênção, mas ela pode se tornar uma maldição. A prosperidade é uma bênção, mas ela pode se tornar uma maldição. O nosso normal, irmão, é querer obedecer a Deus apenas quando tudo está dando errado. É o que eu sempre digo assim, quando está tudo dando errado, você ora 2, 3, 4 horas por dia, você quer orar o tempo todo, você quer ouvir louvor, você quer fazer um tanto de coisa, você quer achar a irmã da oração, você quer que a igreja abra até em culto que não existe. A igreja só tem culto domingo, mas quando o pau está quebrando, o irmão chega perto dizendo: a gente podia abrir um outro culto durante a semana, mas por que o pau está quebrando? Que a gente acha de começar uma corrente de oração, mas não é porque ele quer uma corrente de oração, um momento de oração com os irmãos, é porque o bicho está pegando, e aí ele quer começar a orar mais, a ficar mais perto de Deus, por quê? Está dando tudo errado. Qual que é o problema?
O problema é quando tudo começa a dar certo. E aí, normalmente, quando tudo começa a dar certo, nós abandonamos a Deus no lugar onde estava dando tudo errado e caminhamos para um lugar sem Deus, porque tudo começou a dar certo. Então a prosperidade é uma bênção, mas ela pode se tornar uma maldição. Eu dou um exemplo clássico. Qual é o exemplo clássico? A crise dos 40 dos homens, e algumas mulheres estão entrando nessa crise. Qual é a crise? Você olha um homem de 40 anos de idade, e aí normalmente é quando a curva da vida vira, normalmente. Aí o cara começa a estabilizar, os filhos já casaram, saíram de casa, começou a sobrar um dinheiro, esse cara entra na crise dos 40. Qual é a crise das 40? Eu preciso malhar para ficar shapeado, eu preciso ir na sessão 12 anos da C&A, pegar a roupa mais apertada que tiver lá, andar com blusa aberta, entrar no melhor carro que eu puder pagar, colocar o meu cabelo com gelzinho para cima, colocar corrente, relógio no braço, para que eu possa chamar a atenção das pessoas que me veem na rua. A crise dos 40 dos homens prosperou e agora a mulher da juventude não serve mais. A mulher que acompanhou ele desde quando ele não era nada, e agora eles têm alguma coisa, têm uma casa, têm um carro, conquistou alguma coisa, ele diz, você não me serve mais. Deixa eu te dizer, a maioria dos homens, hoje, no Brasil, se ganham na Mega Sena 10 milhões, 30 milhões, 100 milhões, abandonam a mulher no dia seguinte. Não importa o que a mulher passou, se passou fome, não importa se a mulher passou tribulações do lado dele. Se ele ganhar hoje, ele abandona a mulher no dia seguinte. Por quê? Porque agora ele tem dinheiro para fazer tudo aquilo que ele queria. Agora ele tem recurso para fazer tudo aquilo que ele queria. E agora a mulher da juventude não serve mais. Aí o conselho que eu dou, irmão, mulher é tudo igual, muda só o CPF e o endereço e o CEP, CPF e o CEP. O que você faz quando você prospera? Pega a sua mesmo, manda no martelinho de ouro, manda lá no médico, manda dar uma ajudada, um toque para cá, um toque para lá, tá tudo lindo. Tira um negócio aqui, tira outro negócio ali, bota um negócio aqui, bota outro negócio ali e vamos embora. Por quê? Porque se você prospera e abandona a mulher da sua juventude, você demonstrou que você nunca amou nem a ela e nem ao Senhor. A prosperidade é uma bênção, mas que pode se tornar uma maldição. A outra pergunta que fica é, nós teríamos coragem de abandonar a fama, o dinheiro, os status para fazer a vontade de Deus? Teríamos essa coragem de dizer, não quero mais nada que o mundo me oferece, não quero o dinheiro que o mundo me oferece, não quero nada que o mundo me oferece para que eu possa viver a vontade de Deus? E aqui eu não estou dizendo que cristão deve ser pobre, não. Eu estou dizendo que se surgisse a proposta do você pode ter dinheiro ou você pode andar com o Senhor, qual nós escolheríamos? Preste atenção, é infinitamente melhor vivermos apertados, porém debaixo de obediência, do que vivermos regalias debaixo de desobediência. Abraham Kuyper tem a frase, com 1 minuto no inferno, o ímpio vai se esquecer de todas as delícias que ele viveu na terra. Pega o homem que tem mais dinheiro, o homem que tem mais prestígio, o homem que tem mais mulheres, mais carros na garagem, mais casas espalhadas pela cidade. Com 1 minuto no inferno, se ele não se arrepender, ele vai se esquecer de todas as delícias que ele viveu na terra. Todas elas. Então é melhor viver apertado, se necessário for, com o Senhor, do que viver em regalias e deixarmos o Senhor no lugar da nossa frustração, da nossa tribulação. Se o pai de Abraão não tivesse parado em Harã e tivesse seguido para Canaã, talvez lá Deus poderia ter chamado Abraão mais fácil, a logística estava mais fácil. Abraão, eu preciso de você, você já está no lugar que eu preciso que você esteja. Mas porque Tera não quis prosseguir o caminho, Deus teve que chamar a Abraão e dizendo, sai da tua terra, da tua parentela e vai. Porque se você ficar no meio deles, você vai parar igual o seu pai. Qual é o problema, irmão? Não havia rede social, não havia telefone, não havia correio. A única forma de comunicação era o mensageiro. Manda hoje, chega ano que vem. Manda o mensageiro, leva essa mensagem para minha família. Manda hoje, chega daqui a 1 ano. Não tinha comunicação. E ainda assim, Abraão
não temeu em obedecer a Deus. Abraão não temeu em obedecer a Deus. Presta atenção. Antes de conversarmos sobre para qual local nós estamos avançando, nós precisamos saber em qual local nós estamos. Antes de saber para qual local nós estamos caminhando, nós precisamos saber em qual local nós estamos. Parece que não, mas a localização onde estamos, onde nos encontramos, tem forte influência sobre aquilo que nós vivemos. O local onde nós estamos tem forte influência sobre aquilo que nós podemos viver. Pode ser um local de conforto ou um local de aflição. Mas tem forte influência naquilo que nós estamos vivendo. Por isso que Deus diz, sai daí. Sai deste lugar. Sai da tua família nesse momento. Por quê? Porque o que eu tenho para fazer sobre a sua vida, eles vão te atrapalhar. Não estou dizendo para você abandonar a sua família, estou dizendo que era o que Deus falou para Abraão. Sai daí, porque se você não sair daí, eu não consigo fazer com você aquilo que eu quero, porque eles vão te atrapalhar. Aí o que acontece? Abraão ouve a voz de Deus e resolve obedecer. Lá no versículo 8 de Hebreus 11, diz assim, pela fé, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Ele recebe a mensagem e ele parte, sem saber para onde ele ia. Eu não tenho noção para onde eu estou indo, mas se Deus me chamou, eu estou caminhando. Eu não tenho noção para onde eu estou caminhando. Deus disse, saia e vá. Olha só, o objetivo do escritor de Hebreus era a conscientização dos judeus convertidos, que aquele Jesus que havia vindo há pouco tempo atrás, era o Cristo prometido desde o Éden. E para isso, ele usa o que o povo conhecia como o sacrifício pelo qual os patriarcas falavam. Sabe o que esses homens falavam, irmãos? Sabe o que o Deus desses homens falavam e serviam? Eles diziam que existia um Deus, e esse Deus se encarnou e habitou entre nós, e morreu e ressuscitou, e disse que iria nos buscar. O escritor de Hebreus está dizendo isso. Ele está dizendo, houve um Jesus que veio, houve um Jesus que habitou no meio de nós, houve um Deus que se encarnou e veio no meio de nós. E esse Deus, ele usou esses homens para falar sobre ele. E assim como esses homens que creram que Jesus viria, assim como esses homens que creram que Deus se encarnou em nosso meio, nós também temos que crer. Assim como Abraão creu, quando ouve a palavra, quando escuta a palavra do Senhor e foi caminhar, nós também temos que crer. E nessa perspectiva que Abraão ouve a mensagem do Senhor, é a mesma perspectiva que nós devemos ter. Qual? Quando ele foi chamado, ele obedeceu. Abraão foi chamado e automaticamente ele obedeceu. Ele não deu desculpas. Deus o chamou e ele foi. Saia da tua segurança. Quando Deus diz, saia da tua parentela, sai da tua segurança. Saia do seu conforto e vai para a terra que eu vou te mostrar. Abraão partiu sem saber para onde ele ia. Deus não deu a Abraão um mapa, um Waze, mas mesmo assim Abraão creu. Deus não pegou um mapa para Abraão e diz, Abraão, você vai colocar as coordenadas X, Y, Z, e aí você vai caminhar. Chegar lá, você vira à direita, à esquerda e você vai chegar. Deus não deu um GPS para Abraão. Deus disse, saia da tua terra, da tua parentela e vai. Para onde? Para a terra que eu vou te mostrar. Abraão levantou e foi. Sabe qual é o nosso problema, irmão? É que toda a movimentação que Deus queira fazer em nossas vidas, nós queremos que Ele nos dê uma explicação, nós queremos que Ele nos dê um mapa e nós queremos que Ele nos dê um Pix prévio de garantia.
Para tudo aquilo que Deus nos manda fazer, nós queremos uma explicação, nós queremos um mapa de direção e um dinheiro para segurança. Queremos saber a data, o horário, e se Deus já fez a transferência bancária para o suprimento. Eu estava nessa crise esses dias para trás, e aí eu fui conversar com um pastor e depois com outros pastores, sobre essa crise que todo pastor passa em relação a dinheiro de igreja. Por quê? As pessoas olham os pastores televisivos e acham que todo pastor é aquilo ali, toda igreja gera dinheiro, toda igreja jorra dinheiro. E aí acham que todo pastor é milionário. E aí eu fui conversar com esse pastor. E aí esse pastor me disse, eu disse para ele as dificuldades, ele disse, cara, eu passo pelas mesmas situações que você, porém a minha escala é um pouco maior. Por quê? Porque ele não é um pastor de 30, 40, 50. É um pastor de 5.000 pessoas. Para caber 5.000 pessoas, é, sei lá, 32 mil metros. De toda a estrutura do cara. E eu lá, triste, dizendo, não, a gente precisa de 4, 5 mil reais para virar um mês. Ele disse, eu preciso de 340 mil. Para fechar o dia 30 e conseguir pagar as contas, 90 mil reais de aluguel. Dizendo, eu tenho que caminhar sobre as águas assim como você. Quando eu vim para o lugar que eu estou, eu não tinha condição alguma de fazer o que nós estamos fazendo. Não entrava nem um terço do que eu precisava para entrar. E mesmo assim eu vim. Por quê? Porque eu recebi uma palavra, não precisei de um mapa, não precisei de uma explicação e nem de um pix prévio para que eu pudesse fazer aquilo que eu tenho que fazer. Qual que é o nosso problema? Todas as vezes que Deus nos dá uma orientação, a gente pede uma explicação. A gente pede um mapa, a gente pede um recurso prévio. Quer ver? Quando a pessoa vai começar a abrir o próprio negócio. Aí é lindo, né? Dizer, vou abrir o próprio negócio. Todo mundo que quer abrir o próprio negócio, quer abrir um CNPJ, alguma coisa, ele quer abrir pronto. Quer começar pronto. Aí ele diz, mas eu não tenho dinheiro para começar, eu não tenho dinheiro para iniciar, não tenho dinheiro para startar. Me mostra um que começou com dinheiro que não seja herança. Me mostra um que começou alguma coisa com dinheiro que não seja o pai e a mãe já tinham alguma coisa e ele começou. O resto é sem dinheiro. Por quê? Porque se tiver dinheiro sobrando, nós não precisamos que Deus nos dê uma palavra. A gente vai sozinho mesmo. Se tiver dinheiro sobrando, nós não precisamos de fé em Deus. Nós vamos sozinho mesmo e o dinheiro vai pagando. Preste muita atenção nisso, irmão. Todas as vezes que Deus nos chama a obedecer, sempre nos faltará alguma coisa. Todas as vezes que Deus nos chama a obedecer, sempre nos faltará alguma coisa. E normalmente é aquilo que mexe conosco. Se somos desesperados para sermos independentes, Deus nos tira a direção. Se amamos o controle das coisas, Deus nos tira o controle. Se somos desesperados por causa de dinheiro, Deus faz a limpa em nossa conta e nos deixa sem nada, até o nível de confiarmos nele sem reservas. Eu tenho um problema com independência, eu gosto de fazer as coisas sozinho. Deus fala, então dá uma segurada então. Vamos ver se você consegue sair sozinho. Eu quero fazer, mas eu preciso de dinheiro. Eu preciso de ter dinheiro. Deus diz, tá bom, vou tirar o seu dinheiro e aí eu quero ver. E aí eu volto a dizer, né, normalmente o dinheiro toca mais no coração do homem, porque quer ver um homem triste o carro estragado e a conta zerada. Quer ver um homem decepcionado, irmão, perde o prazer na vida. O cara acorda bem, bateu na chave do carro, o carro não ligou, o cara, meu Deus do céu. O que é que eu vou fazer da minha vida? Porque a gente nunca pensa que é um trem pequeno, combustível, é sempre o motor, vamos fazer o motor. O homem sem dinheiro, um homem com carro estragado, fica desesperado. E aí, normalmente, quando Deus quer trabalhar no coração do homem, para que o homem esteja mais sensível à audição dele para com Deus, ele toca no dinheiro. É o que C.S. Lewis diz, o sofrimento é um megafone de Deus para um mundo surdo. Aí Deus coloca em sofrimento dizendo, bora. Aí, enquanto estava soberbo, porque estava com dinheiro no bolso, quando Deus tira o dinheiro, ele diz, eu não tenho mais para onde ir. Eu preciso ouvir a voz de Deus porque eu estou desesperado. Aí a porta que ele batia antes não abre mais. Irmão, a sensação é terrível.
de você precisar de dinheiro e não saber onde procurar dinheiro, e os lugares onde você sabia que tinha dinheiro não tem mais, a sensação é terrível. Mas você já pensou, já parou para pensar, talvez em algum momento, se você está passando por isso, se é porque o próprio Deus está removendo do seu coração aquilo que não será mais necessário daqui para frente? Já parou para pensar? Estou com crise emocional, estou com crise no relacionamento, estou com crise em alguma coisa. Já parou para pensar que é Deus trabalhando no seu coração, dizendo, você está com algumas coisinhas aqui que não vai precisar mais. O seu coração está pesado demais. É o avião, desses aviões de filme, quando está caindo, e aí eles pegam toda a bagagem e vai jogando para fora. Nem sei se funciona na vida real. Mas eles pegam as bagagens pesadas e vão jogando para fora do avião, para que o avião fique mais leve e eles consigam pousar. É Deus fazendo isso na vida daqueles que Ele quer tratar. Dizendo, isso aqui está demais, não precisa mais, vamos tirar. É uma conclusão que eu tenho assim, ó. Quando Deus quer moer a vida da pessoa, parece que tem uma roda gigante lá no céu, uma roleta gigante. E aí ele roda a roleta gigante. Aí cai no nome do fulano. Deus diz, ô anjo, vai lá e resolve o problema. Aí quer ver o cara manso. É quando Deus começa, é Jó, cheio de dinheiro, cheio de filhos, cheio de tudo. Aí a roleta caiu, o inimigo foi lá dizendo, só te adora porque tem. Deus diz, pode ir. Aí, irmão, não sei se você já parou para perceber, mas do dia para a noite, o cara perde os bens, o cara perde o dinheiro, o cara perde 10 filhos. Você tem um, e se Deus tirar esse um, você provavelmente não vive mais. Deus não tirou um, Deus tirou os 10. E é do dia para a noite, o cara está sentado tomando um café, de repente vem um servo dizendo, Jó, estamos desesperados, sabe os gados lá no quintal que estava lá? Morreu tudo. Aí Jó mal se arruma para levantar da cadeira para ver o que acontece com os gados. Ele diz, Jó, sabe as propriedades? Caiu tudo. Aí Jó pensa em sair desesperado para resolver a demanda. Chega outro servo e diz, Jó, sabe seus filhos? Tudo morto. A roleta no nome dele caiu. E aí Deus percebe, Deus deixa, Deus permite com que esse homem seja massacrado. Por quê? Jó responde a pergunta. Jó responde a pergunta lá em Jó 42, dizendo, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos podem te ver. Por isso que Deus permite que nós passamos por algumas coisas, para que nós possamos perceber e sair de um lugar para obedecer ao Senhor. Preste muita atenção, não precisamos de saber aonde estamos indo, precisamos saber se foi Deus quem nos mandou ir. Se foi Deus quem nos mandou ir, não importa se temos dinheiro, não importa se as pessoas estão nos apoiando ou não. Se Deus que foi quem nos mandou ir, levante e vá. Foi o que Jó fez. E após ele sair, o que houve? Olha só o que diz o versículo 9. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Olha só o que ele faz, ele sai, mas ele fica peregrinando, ou seja, uma caminhada como em busca do lugar santo. Ele não constrói casas, mas ele constrói tendas. Por que ele constrói tendas? Porque era a cultura da época, mas também porque Jó estava volátil à voz do Senhor. Aí ele não constrói casas, ele constrói tendas, porque é momentâneo. Deus diz, sai daqui e vai para lá, mas enquanto você estiver indo, é momentâneo. É momentâneo aquilo que você está passando. Nós devemos perceber isso, irmão, preste atenção. Quando Deus nos manda ir a algum lugar, esse lugar é um destino. Mas até chegarmos a esse destino, nós temos o caminho. Mas todo o caminho em busca do destino, ele é provisório. Qual que é o problema? Muitas das vezes nós paramos em local provisório, como já se fosse o local do nosso destino. E essa frase aqui é coaching. Muitas das vezes nós paramos, saímos do ponto A para ir para o ponto B, o destino que Deus nos mandou, mas nós paramos no meio do caminho e tratamos aquele lugar que nós paramos como destino, mas era só parte do caminho. Há pessoas que Deus prometeu algo,
E aí disse, sai daqui e vai para lá. Você parou no meio do caminho dizendo, aqui está bom demais. Aqui eu estou suprido, aqui é o lugar onde eu quero ficar. Qual que é o problema? É o povo hebreu no Egito. Egito não era morada, morada era terra prometida, era Canaã que eles estavam voltando. Mas o que aconteceu? Chegaram no Egito e ficaram parados no Egito porque desobedeceram a Deus, fazendo do Egito morada, quando o Egito não era morada. O que Deus diz a Moisés quando vai mandar tirar o povo? Deus diz a Moisés, vá lá no faraó e diga para faraó para libertar o meu povo, porque eu quero que eles façam festa para mim no deserto. Qual que era o do povo? Vamos sair, 2 milhões de pessoas, pega o ouro de todo mundo, porque Deus abriu o coração dos egípcios, pega o ouro, pega dinheiro, pega a panela e vão embora. Chegar no Egito, qual que era a função do povo? Cantar, tocar e festejar até Deus dar a direção, até Deus dar a coordenada. O povo chegou e reclamou, Deus disse, também não vai entrar em ninguém. Por quê? Vocês fizeram do Egito a moradia eterna. Vocês fizeram da parada o lugar do destino. Mas vocês não poderiam fazer isso. É por isso que Abraão peregrina. Que Abraão passa, mas ele não arma tenda. Abraão passa, mas ele não fica parado naquele lugar. Ele arma tenda para que ele não pudesse ficar parado. Olha só o que diz o versículo 10. Porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, no qual Deus é o arquiteto e o construtor. Olha só, irmãos, Abraão não fica parado, porque o que ele aguarda não é simplesmente a Canaã terrena. O que ele aguarda? A cidade que o Senhor fez com as suas próprias mãos. É isso que ele está aguardando. E aqui é que está a diferença entre obedecermos a Deus por conveniência, porque queremos algo em troca, ou obedecermos a Deus, porque de fato queremos estar sobre a sua vontade. Por que Abraão obedeceu a Deus? Porque ele sabia o que ele estava esperando. E o que ele estava esperando? A terra cujo Deus é o construtor e o arquiteto. Aí existem pessoas hoje que estão obedecendo a Deus, preste muita atenção, estão indo em igrejas, se batizando, tomando ceia, alguns até dizimando, ofertando na casa do Senhor, mas não estão esperando essa cidade. Eles querem um céu sem Deus. Querem chegar aos céus sem o intermédio de Cristo. Eles não têm obediência, têm conveniência. Aí eles vão para a igreja dizendo, eu quero o Senhor, glória a Deus, eu quero Jesus. Mas por quê? Porque eu tenho um tanto de gente falando aí fora que Jesus é o cara que dá dinheiro. Que é só você ler a Bíblia que você vai ficar rico. Aí as pessoas querem, eu quero me batizar então. Eu quero cear, eu quero participar da igreja. Por quê? Se Jesus vai me deixar rico, eu quero esse Jesus para mim. Mas o que Abraão faz, irmãos, é crer e esperar uma cidade que não era terrena. Era uma cidade que era além do que os olhos dele podiam ver. E aqui está a diferença da obediência. Nós não obedecemos a Deus porque estamos esperando simplesmente alguma coisa nessa terra. Nós obedecemos a Deus porque estamos esperando o que Ele nos prometeu, que é a eternidade. Obediência não é conveniência. E aí, o escritor aos Hebreus diz o que ele alcançou por ser obediente. E o Lucas, se puder, pode vir. Diz assim a palavra de Deus no versículo 11 e 12. Pela fé também, a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu o poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que havia feito a promessa. Por isso também de um só homem, praticamente morto, saiu a posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. O que Abraão conquistou por ser obediente? Preste muita atenção. A primeira coisa, Sara não podia ser mãe, porque já era idosa. O que ele recebeu? Sara recebeu o poder para ser mãe. Que era algo miraculoso, era um milagre. Porque Deus, quando vai escolher Abraão, Ele não escolhe um homem qualquer. Deus vai lá e escolhe o homem mais improvável possível.
Deus poderia ter escolhido um cara de 20 anos, 30 anos, mas não. Deus vai lá e escolhe um cara de 75 anos. E Sara, sua mulher, aproximadamente com 65 anos, ou seja, os dois já idosos. E além de escolher dois idosos, Deus escolhe um homem que a sua mulher tinha a madre cerrada. Não era mais fácil Deus escolher a mulher que tinha logo 5 filhos? Escolhe um homem de 20 anos, com uma mulher com 5 filhos, e pronto, acabou. Pega um dos filhos e fala, você vai progredir aí, e você vai ser pai de multidão. Deus não. Deus disse, eu vou escolher um homem. Quem? Abraão. 75 anos, a sua mulher 65 e ainda é estéril. Não tinha facilidade para fazer aquilo que Deus queria que ela fizesse. O que nos ensina aqui, Deus não escolhe ninguém pela facilidade que aquela pessoa terá para realizar os seus propósitos. Por isso que a igreja lotada é cheia de pessoas que são improváveis. A matéria preferida de Deus para o milagre será sempre o ambiente mais caótico possível. A matéria preferida de Deus, a matéria-prima preferida de Deus é o ambiente mais caótico possível. O homem que ninguém acreditava. Um homem que ninguém dava nada por ele. Deus diz, eu escolho. É Paulo, quando se converte no caminho de Damasco, e aí ele fica cego por 3 dias, Jesus diz, leva ele lá, deixa ele lá. Aí Deus vai falar com o profeta Ananias dizendo, com o profeta dizendo, vai lá e unge Paulo. Encontrei com ele no meio do caminho e resolvi que ele é meu. Sabe o que o profeta diz? Assim, ó, literalmente, vou transcrever as palavras para você entender. O profeta diz, o senhor é maluco. Deixa eu te contar quem é esse cara. Esse cara estava agora há pouco perseguindo a igreja. Porque Saulo era esse cara, carta para matar irmão. Tanto é que foi dificuldade para o povo receber ele na igreja. Saulo era o cara que prendeu e mandou matar parente daquelas pessoas que ele estava cultuando no domingo. Aí o profeta disse, Deus, mas é ele mesmo? Ananias diz, mas é problemático demais, Deus. Aí Deus diz, tá bom, para você é problemático, mas para mim não. Deus diz, para mim ele é vaso escolhido. Para você é problemático, tudo bem, mas para mim ele é vaso escolhido. Nos provando que, por mais caótico que seja o ambiente, por maior que seja o problema que a pessoa pode causar, é sinal de que Deus pode fazer coisas miraculosas na vida daquela pessoa. A pessoa que era drogada, a pessoa que era presa no álcool, a pessoa que a família era toda destruída, Deus pode pegar essa família destruída e dizer, eu quero para mim. Ambiente destruído, marido não respeita esposa, esposa não respeita marido, filho não respeita pai, pai não respeita filho, ninguém se comunica, casa destruída, homens destruídos, mulheres destruídas, Deus pode dizer, tá bom, para todo mundo é destruído, ninguém quer saber, ninguém mais aceita nos locais, para eles pode ser destruído, mas eu quero restituir essas pessoas. Porque por mais caótico que seja o ambiente, por mais destruído que seja o ambiente que aquela pessoa está, ou que aquela pessoa é, quanto mais caótico for, melhor é para Deus. Milhares de testemunhos, irmãos. Já cansei de dizer testemunhos de homens que eram envolvidos no crime organizado, faccionados em PCC e Comando Vermelho, e testemunho dos homens dizendo, eu cheguei ao ponto de fazer tudo o que eu tinha para fazer, e ter que sair. E aí na hora de sair não é fácil dizer tchau para você. Os caras têm que aceitar a minha demanda. E aí os caras dizer, tá indo para onde? Estou indo para os caminhos do Senhor. E os caras dizer, para os caminhos do Senhor? Sim, então vai com Deus. Homens que resolveram entregar a sua vida ao Senhor, a vida era um ambiente caótico, a família era destruída, mas o Senhor restituiu a vida dessas pessoas. Porque o ambiente era caótico para o homem, mas não era caótico para Deus. Mas preste atenção, o que toda pessoa obediente a Deus tem que ter?
é o que Sara teve: considerar fiel aquele que fez a promessa. Foi Deus que prometeu? Foi. Seja obediente e creia que Ele pode cumprir a hora que Ele quiser. Quem que prometeu? Foi Deus? Foi. Espera. Seja obediente. Qual que é o nosso problema? É que nós achamos que toda a promessa de Deus tem que ser cumprida no nosso tempo. E não é. Qual foi um dos erros de Abraão, mesmo tendo sido obediente? É ouvir a voz de Sara quando viu que a promessa não estava chegando e dizer: pega a minha serva e se deite com ela e gera um filho. Pega a minha serva e se deite com ela, porque eu não posso te dar filho. A pergunta que fica é: que horas que Deus pediu a opinião de Sara e a ajuda de Sara e de Abraão para cumprir a promessa que ele queria cumprir? Que horas que foi? E a pergunta também cabe a nós: qual foi a hora que Deus pediu a nossa opinião para cumprir a promessa em nossas vidas que Ele queria cumprir? Qual foi a hora que Deus pediu nossa ajuda dizendo: você não está conseguindo não, né, Deus? Deixa eu te ajudar. O escritor de Hebreus pega um pouco mais pesado. Sabe o que ele diz sobre Abraão? Ele diz: Sara era estéril e estava velha, era idosa. Com Abraão ele diz: Deus usou um homem praticamente morto. Olha o que o escritor diz. A mulher estava velha, a mulher não podia gerar filhos e o homem estava praticamente morto. Não tinha mais esterilidade, não tinha mais vida. Não tinha mais como projetar vida. Aí o escritor aos Hebreus diz que mesmo ele sendo praticamente morto, diz que mesmo Sara sendo idosa e sendo estéril, o Senhor cumpriu sobre a vida deles aquilo que deveria cumprir. Por quê? Porque eles foram obedientes para com Deus. E isso aqui, a obediência, é o suficiente para que Deus possa fazer grandes coisas, não só nas nossas vidas, mas também em toda uma nação. Aí através desse homem, através de Abraão, através daquilo que Abraão fez, a sua posteridade cresceu tanto, a ponto de chegar nos dias de hoje. Não só o povo de Israel, mas também a igreja é fruto da obediência. Porque o nosso Cristo, veio da raiz de Abraão. A obediência de um homem fez com que o Cristo viesse à terra. Fez com que uma nação servisse ao Senhor e levasse esse Deus para todas as outras nações. Apenas porque Abraão foi obediente. Preste muita atenção. Deus não precisa de pessoas boas. Ele precisa de pessoas obedientes. Deus não está te perguntando se você é bom. Ele está perguntando se você é obediente. Tem coragem de ouvir a voz de Deus e realizar aquilo que Ele está te pedindo? Tem coragem de ouvir a voz de Deus e dizer: eu vou arriscar. Eu vou arriscar fazer aquilo que Deus está me pedindo. Não importa se você é bom ou ruim. O que importa é se você é obediente ou não é obediente. Porque se formos desobedientes, iremos ficar estagnados. Mas se formos obedientes, nós iremos avançar. Fica de pé no seu lugar. O Senhor está nos chamando a obedecermos à voz dEle. Por mais complexo que seja, por mais difícil que seja, o Senhor está nos chamando a ouvir a voz dEle e obedecer. E eu não sei o que você está sendo chamado a obedecer. E na obediência, por muitas das vezes não há alegria. Porque é um filho obedecendo ao pai. O pai diz, não vai, o filho bate o pé, fecha a porta do quarto, deita no chão, faz pirraça e tal. Mas se o filho é obediente, ele não vai. A obediência para com Deus é a mesma coisa. Deus chamou, fui obediente. Triste
ou alegre, não importa, estou sendo obediente. Decepcionado ou não, estou sendo obediente. Custou o meu dinheiro ou não, estou sendo obediente. Porque é o que Deus quer de nós. Obediência e não rebeldia. Feche os olhos, vamos orar. Deus, nós queremos louvar ao teu santo nome, Pai. O Senhor é Deus sobre nossas casas, o Senhor é Deus sobre essa igreja. E eu quero pedir ao Senhor graça, para que nós possamos obedecer ao teu santo nome, Pai. Obedecer aquilo que o Senhor nos pede. Por mais que seja difícil, por mais que seja complicado, Pai, nós obedecermos. Por mais que por vezes nós olhamos para o lado e vemos que não é capaz, Pai, de obedecermos ao Senhor na íntegra, eu quero pedir ao Senhor graça. Eu quero pedir ao Senhor para que trabalhe em nosso coração, para que nós possamos, Pai, mesmo que seja impossível fazer aquilo que o Senhor está nos pedindo, mas sabermos e reconhecemos que o Senhor também é um Deus do impossível. Queremos pedir ao Senhor para que abra a nossa mente, abra o nosso coração, e que nós possamos nos tornar cada dia mais obedientes à Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. E se você pode, aplauda Jesus no seu lugar.